10 horas em ponto e eu aqui ao vivo em mais um Confinados. Essa live que tem o objetivo de trazer vocês para mais pertinho de mim, para mais pertinho dos meus convidados e para mais perto de vocês. Hoje eu vou conversar com o Eliseu Caetano. Ele é jornalista internacional, correspondente, já mora nos Estados Unidos há muito tempo, em Boston, faz uma série de trabalhos, trabalhou comigo na Rede TV, trabalhou comigo na TV Alerj. E o objetivo é esse, é a gente trocar as nossas vivências, trocar as nossas experiências, as nossas inseguranças e principalmente as nossas alegrias, fazer uma corrente aí de compartilhamento, de felicidade, de esperança e de fé nesse momento que é tão difícil pra gente. Eu não vou garantir para vocês, semana passada eu fiz quase todos os dias live. Essa semana eu faço amanhã, não sei se eu faço na quarta, porque minha vida não é rotina, é sempre uma coisa diferente. Não adianta que eu não consigo fazer sempre a mesma coisa. Hoje, por exemplo, eu acordei pensando, eu vou escrever uma poesia, saiu um microconto. Ontem eu pensei, eu vou falar uma poesia amanhã, vou gravar uma poesia. Um poema, na verdade. E também não consegui fazer isso. Mas muito bom, Ingrid chegando, Newton aí, Newton, Carol e Ingrid. E eu tô aguardando Eliseu entrar, Eliseu que falou que já estava a postos, mora em Boston. Em 2019 eu estive nos Estados Unidos. Oi, Leleca! Em 2019 eu estive nos Estados Unidos e a gente gravou um programa chamado Histórias que Ensinam, que é um programa que eu tenho no YouTube. E o objetivo desse programa é exatamente alguém contar um episódio, né, algo que viveu e o que aprendeu com esse episódio. Não é uma entrevista assim, como é que começou a sua vida, aquelas entrevistas longas e tradicionais, não. A pessoa escolhe um episódio da vida e fala. E aí eu gravei com o Eliseu e logo depois que eu cheguei dos Estados Unidos, pouco tempo depois, antes de eu botar o material para editar, a minha avó, que me criou e tinha 97 anos na época, hoje ela tá com 98, caiu e quebrou o fêmur. E aí foi super difícil, foi um momento muito difícil para mim. Eu fiquei muito mal com isso, porque eu que cuido dela, então eu tive que segurar toda a onda, ela teve que ser internada, enfim, teve que operar, foi para a sala de cirurgia. E só para explicar para vocês, eles entrou. Só para explicar para vocês assim que foi um momento, vou deixar ele entrando enquanto eu vou. Tá, então foi um momento muito difícil para mim. 2019 foi um ano muito difícil. E aí agora o material está em processo de finalização e em breve teremos Eliseu também no Histórias que Ensinam. Bem-vindo! Estava explicando aqui para o pessoal por que a nossa entrevista do Histórias que Ensinam não saiu até hoje, contando a história lá do acidente da minha avó, de como foi 2019 para mim, enfim, falando que agora o nosso material está em fase de finalização. Só estou aguardando o meu editor, porque nesse momento os jornalistas, os editores estão com muito trabalho. Sim. Então, o meu editor está por aqui de trabalho. O programa falta um tiquito, uma coisinha para ficar pronto, mas ainda não ficou. E é óbvio que eu estou sendo extremamente compreensiva com ele, porque é um momento delicado. Mas em breve estaremos no ar com a sua lição aí de vida, com o que você aprendeu, com a história que você me contou há um ano. Aí você fala assim, literalmente. Eu tava o quê? Eu agora tô careca. E eu que tava 15 quilos mais gorda. Então, meu amor, junte-se a nós. Junte-se a mim. Já não tenho mais, gente. Isso é um absurdo botar esse vídeo agora. Não imagina, cara. A pessoa vai falar assim, essa criatura engordou 15 quilos em uma semana. Como é que pode um negócio desse? Então explique que esse vídeo, gente, é antigo. É um vídeo lá de trás. Exato. Li, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Eu sei que você não está tão confinado assim, primeiro pelo momento que você passa em Boston, segundo pela sua profissão, mas você está em confinados porque, obviamente, você tem muito a falar sobre isso. Uhum. E a primeira coisa que eu queria que você contasse para mim é como é que está sendo para você estar tão distante da sua família. Eu estava falando da minha avó,
Como é que está sendo? Como é que você está trabalhando isso na sua cabeça? Vamos lá, primeiro de tudo, desejar boa noite para você e para o seu público. Acabei de chegar em casa, eu estava trabalhando, então estou fazendo um negocinho no Airfry. Então, literalmente, o nosso live vai ser um live caseiro, viu, gente? Ai, que delícia! Vou estar com vocês e tomando minha aguinha com gás, porque eu não bebo mais refrigerante, estou numa fase da vida. Então, de vez em quando vou vir aqui na cozinha para dar uma olhadinha em como está. Acho que minha lente está suja, não tá, Dani? Deixa eu só dar uma limpada. Não, aqui. Eu acho que é da luz, que está estourando um pouquinho em cima. Deixa eu limpar aqui. Acho que melhorou, né? Melhorou, era da minha. Tá vendo? Era da minha. Mas você pode se adaptar ao chazinho, ó. Eu vou de chá. Eu tenho chazinho também aqui, hein? Comprei um chazinho verde para eu, todas as noites ali, um pouquinho antes de dormir, tomar um chazinho verde. Mas enfim, boa noite para você que está chegando aqui, que está assistindo esse live agora, que vai assistir depois, porque ele vai ficar no GTV do Boa História com Daniela Lobo. Obrigado, Dani, pelo convite. Bom, eu sou jornalista, estou radicado nos Estados Unidos há 6 anos, e nesse período de pandemia, num primeiro momento, eu de fato fiquei trancado. Porque eu fiquei amedrontado com aquilo que eu estava ouvindo. Afinal de contas, uma pandemia a nível mundial, as pessoas se isolando, estados, países inteiros sendo fechados, entrando em lockdown, e eu estou sozinho nos Estados Unidos, eu não tenho família aqui. Então, num primeiro momento, eu me preocupei comigo, sabe? Do tipo, se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Porque eu moro sozinho, sozinho entre aspas. Eu tenho um dog, moramos eu e Tiesto. Tiesto. Falando nisso, deixa eu mostrar ele para a turma de casa, já que eu falei dele. Vou mostrar o Tiestão para vocês. Esse Hanna aqui tá falando que também toma um chazinho. Hanna, vou te falar, é muito bom, hein? Esse aí é o Tiestão, vulgo Tiesto José. Esse José é novo, hein? Não, pior que não. Ele sempre foi Tiesto José. E daí, Dani, eu, num primeiro momento, entrei num lockdown meu, assim. As pessoas só estavam falando de isolamento e eu falei, eu vou me trancar em casa e eu não vou sair, porque eu, de fato, fiquei com medo, né, de sofrer, né, com a doença e sofrer sozinho, que seria pior. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar do meu cachorro? Se eu for hospitalizado, eu moro em Boston, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Apesar de eu morar aqui há 4 anos, eu tenho pouquíssimos amigos na cidade, por conta da minha agenda cheia de viagens e tal. Então, eu transito muito. Eu ainda tenho uma ligação muito forte com os meus amigos do Brasil, mas aqui os meus relacionamentos são um pouco superficiais. E daí eu falei, cara, quem é que eu vou dar a senha do meu cartão de débito? Falar, paga lá a minha conta, faz isso, faz aquilo, se eu for internado, por exemplo. Então, no primeiro momento da pandemia, eu pensei em mim, eu fui egoísta com os outros e comigo, e eu me coloquei em lockdown. Depois veio o convite da TV Bandeirantes para que eu começasse a frilar para eles aqui como correspondente internacional, porque o Eduardo Barão, que é o titular do posto, não estava nos Estados Unidos, estava no Brasil e não conseguia voar para cá. E daí eu vim para os Estados Unidos. A Jair apareceu perguntando, a live hoje é sobre o quê? Explica aí, Dani. É uma live que a gente fala sobre confinamento. Como que as pessoas estão se sentindo nesse momento de quarentena? Suas dores, suas angústias, como elas se livram da deprê. É uma série de lives a respeito desse assunto. E aí cada pessoa vai falando uma coisa. Eu aproveito para mandar um beijo para minha amada. Te amo, Lúcia Fidalgo. É porque ele estava falando, eu não podia responder. Mas eu vou responder conforme for dando uma brecha que a gente chama de kill quando a gente está editando. Deu um kill, eu respondo. Luciana Fidalgo, obrigado por estar aqui com a gente. E você que está chegando no live agora, por favor, compartilha aqui. Pega essa setinha aqui, ó. Bem-vinda. E vai mandando. Olha a Marcela Buzelin, que era do TV Fama com a gente. Oi, Marcela, tudo bem? Maravilhosa. Inclusive vai fazer live também essa semana comigo, Marcela. Acho que é quarta ou quinta-feira. Ela tá lá na TV Alerj, não tá? Acho que a última vez que eu acho que ela tava lá. Bacana. Adoro a turma da TV Alerj, viu, Marcela? Manda aqui pra gente. Você tá na TV Alerj ainda ou não tá? Então, não tá mais não. E daí a minha... É porque saiu tem pouco tempo. Ah, tá.
E daí a minha política aqui nos Estados Unidos foi essa. No início eu entrei num lockdown meu, num autoconfinamento, digamos assim. E aí depois eu comecei a trabalhar como correspondente para a TV Bandeirantes daqui e eu precisava sair de casa para ver o que estava acontecendo na rua, para depois poder contar ao vivo daquilo que estava acontecendo na rua e, obviamente, com as notícias que eu e toda a equipe da Band em São Paulo e no resto do mundo trocávamos ali figurinhas, né? Então, eu continuo saindo, por exemplo, trabalhar, eu tenho uma vida normal, ou aquilo que a gente chama aqui do novo normal, né? Eu saio usando máscaras, eu tenho álcool no carro, álcool na porta de casa, álcool no banheiro. Aqui no meu condomínio onde eu moro, por exemplo, no primeiro momento eles pediram para que as pessoas não saíssem de casa e hoje, ao sair, na área comum do prédio, todo mundo de máscara. Evitar Você está morando no mesmo lugar que eu fui te visitar? Não, eu tô na mesma cidade, mas eu tô num condomínio, é muito próximo. Eu tô a 1,4 milhas, dá uns 2 quilômetros de onde eu morava, quando você veio me visitar. E daí aqui o condomínio pediu isso. Do tipo, olha, saiu, evita falar com o vizinho, luva, no início pedia luva e máscara. Hoje só tá pedindo a máscara, porque descobriu-se que não passa ali, né, pelo contato com as mãos, então a luva meio que foi deixada um pouquinho de lado. Até porque você vai sujar a luva igual você suja a mão. Então, o interessante é você lavar com água e sabão ou então passar álcool em gel sempre que você estiver tocando, né? Exatamente. E eu fiquei no álquinho ali o tempo inteiro. No início da pandemia, eu só saía para ir no mercado a cada 15 dias, a cada 10 dias. E eu coloquei um aviso aqui do prédio para os mais velhos, né, para os idosos. Olha, se você está aqui, se você precisa de ajuda, eu posso fazer o seu mercado. E depois eu deixo aqui na porta da sua casa, você nem tem contato comigo, tá tudo certo. Eu pego, te Ai, que maravilhoso, Eliseu. Eu não podia esperar outra coisa de você. Eu fiz isso aqui no meu prédio para 2 apartamentos diferentes. Eu ainda não conheci os idosos que moram lá, mas eles mandavam mensagem. Eu pegava, ia no mercado, fazia a minha compra, fazia a deles e entregava na porta e ia embora. Então, não tive nem contato. Os meus contratos de trabalho aqui de publicidade, porque eu faço muita publicidade nos Estados Unidos, naquele momento foram todos colocados em hold, em espera, igual aconteceu no mundo inteiro. Então, eu não tinha necessidade de sair tanto para trabalhar. Fiquei igual todo mundo, em casa. No primeiro momento, por medo e depois por cuidado, né? Você tem que ter cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Eu fiquei com medo de ser aquele cara que recebia, mas que podia transmitir. Então, Danizinho, eu acabei ficando em casa. Mandar um beijo para Como é que você lidou com essa neura? Neura não. Na verdade, um fato. Que você estava sozinho, que você tem poucos amigos, que você mora a milhas e milhas de distância da sua família e que você poderia ser contagiado. Danizinha, mandar um beijo para a Bela Birmar, que está aqui acompanhando, para dona Valdira, para Mariana lá da Drummond Orobari. Jair Aparecido tá falando, posso dar uma ideia para o próximo live? Ideia para o próximo live é da Dani. Hoje eu tô aqui como convidado, viu? Esse live não é meu, não. Eu sou convidado, mas dê aí para Daniela Lobo, que ela vai adorar, viu? Bom, respondendo a sua pergunta, Dani, foi muito difícil para mim olhar e falar, estou sozinho, não posso ficar doente, porque se ficar, ninguém vai cuidar de mim ou do meu cachorro ou pagar as minhas contas. Aquele momento foi meio desesperador. Por isso eu fiquei dentro de casa. E eu evitava mesmo sair para tudo. Eu tenho uma varandinha, eu ia no máximo na minha varanda, que era o passeio do meu cachorro. Era ir à varanda. Depois, seu sono, como é que ficou? Seu apetite, como é que ficou? No início eu fiquei normal. Aí já ali pro meio, porque a pandemia aqui começou entre janeiro e fevereiro. Quando chegou ali março e abril, foram 2 meses muito tensos para mim. O meu sono desregulou completamente. Eu comecei a acordar 300 vezes por noite. Então, assim, eu acordava de noite, dormia de dia. Eu sou um cara que eu não tenho problema com sono. Eu deito e durmo, pode passar uma banda aqui, um baile de carnaval que eu vou dormir. Meu sono começou a ficar muito leve. Qualquer barulho que houvesse, eu despertava. Eu comecei a despertar muito durante a noite. Então, de dia ficava com sono. Você conseguiu resolver isso já? Consegui.
Consegui, porque Como? depois que veio a Bandeirantes, o Freela para Band, o que aconteceu? Eu tive que me organizar. Mas me organizar entre parênteses, porque lá na Band eu faço todos os jornais. Eu faço os jornais da madrugada, eu faço os jornais do dia, eu faço todos os jornais, é impressionante. Então, assim, tem semanas que eu estou fazendo o jornal de madrugada, tem semanas que eu estou fazendo o jornal de dia. Então, Jaira, eu já falo um pouquinho. Deixa só o Eliseu acabar de completar aqui, que eu já falo um pouquinho sobre mim. Jaira está pedindo para eu falar sobre mim. Então, a Band meio que organizou isso para mim, né? Tipo, eu tenho que ter o tempo de sentar, de ler as notícias, de apurar, ligar para as pessoas que eu preciso ligar para checar algumas informações e tudo mais. Então, a Band me trouxe essa certa rotina. Então, eu ouso dizer que a Band foi a salvação da lavoura na minha pandemia. Não apenas, o trabalho tem sido muito a salvação da lavoura na vida de muita gente. Apesar de muitas pessoas terem ficado desempregadas, né, Dani? Aqui nos Estados Unidos, em 2 meses, 14 milhões de americanos perderam seus empregos e entraram com pedido de seguro-desemprego. Então, é um número alto, né? 14 milhões num país em 1 mês e meio, 2, é muita gente. Boa parte do mundo isso ocorre. Agora responde o Jair Aparecido aí. Jair, eu sou jornalista, trabalhei com o Eliseu, eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhei com o Eliseu na Rede TV. Nos conhecemos há muitos anos, Daniela. Nos conhecemos há muitos anos, na Você TV Alerj. Que ano na Rede TV? Trabalhei na Band, no SBT, 2007. 2007, por aí. 2007, eu entrei em 2002, 2003 na Rede TV. Eu tinha 19 anos, era um menino. Ainda bem que a gente tem a mesma idade, né, Lia? A gente tem a mesma idade, começamos jovens. Então, eu trabalhei na Band, trabalhei no SBT, trabalhei na Record, trabalhei na Rede TV, onde eu conheci o Eliseu, e aí a gente se reencontrou na TV Alerj. Hoje eu tenho um canal no YouTube chamado Boa História com Daniela Lobo. Aqui no Instagram também é Boa História com Daniela Lobo, porque eu cheguei à conclusão que eu gosto de contar histórias. Ô, Dani, então, falando seja de contar história, você tem que contar a história do entrevistas. Chico Matos, que entrou aqui agora, viu? O Chico mora aqui nos Estados Unidos, se não me engano é no Alasca. É no Alasca, Chico? Fala aqui pra gente. E ele tem uma história muito legal de como ele imigrou pra lá, que eu acho que ele pode bem dividir com o seu público. O Chico, a Dani é jornalista da TV Alerj, tem um programa sobre educação na TV da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Foi minha companheira na Rede TV, ele está na Noruega, ele está dizendo aqui. E ela bate papo contando histórias de gente que mora pelo mundo. É muito legal. Vou conectar vocês dois aí para vocês se falarem. A história do Chico é bem massa. Ótimo. Jair tá perguntando se eu trabalhei com Regina Volpato. Eu não trabalhei. Você trabalhou com Regina? Não. Joelma de Paula, atriz, fez linha direta comigo. Adoro Joelma. Sim, maravilhosa, atriz maravilhosa, minha amiga. A gente se conhece do teatro, porque a gente fez teatro juntas, e depois flamenco. E aí, só para finalizar, nos meus canais você vai encontrar histórias por meio de microcontos, de poemas, de aforismos, que são aquelas frases filosóficas, de entrevistas. Então, por isso que é boa história. É história de tudo quanto é jeito. Mas vamos à história ali. E aí, então, nesse primeiro... O trabalho foi o que te salvou, mas em relação à sua família, como é que tem sido isso? Jô, a história da migração dele vai no Histórias que Ensinam, é tanto produto, no Histórias que Ensinam, que eu estava explicando que daqui a pouco vai estar pronto. Nós Sandro, gravamos, nosso a Dani amigo, veio tá em Boston, editando. ficou hospedada na minha casa, na minha antiga casa. Aqui, E fui super mimada, porque esse homem mima a gente, né? É jantarzinho, é lanchinho, é não sei o quê. Passeios para tudo quanto foi lado. Eu fui um guia turístico da Daniela Lobo em Boston. Aula de história, tá pensando o quê? Professores de Harvard me ensinaram muito bem. Isso, me levou para Harvard. Nossa, coisa deliciosa ali. Foi incrível, você tem que voltar falando nisso. Gente, olha, vou fazendo live da Danizinha e tô preparando aqui um lanchinho para mim, nada saudável, inclusive, mas é porque a fome realmente eu tava gravando até ainda há pouco. Nossa, me deu fome, foi olhar, eu tava limpando o meu celular esses dias, que tá com esse negócio de fazer live, tava cheio, né? Tá cheio ainda. Mais de 8.000 fotos, pra você ter uma noção. Nossa! Aí tá olhando as fotos dos Estados Unidos, foto de coisa que a gente comeu.
Nossa, aqueles negócios cheios de chantilly, de morango, gente. Pelo amor de Deus, Eliseu. Eu Eliseu sou um Caetano gordinho, eu Veloso. gosto de comer bem. Eu gasto meu dinheiro com lanches, gente. Eu gasto meu dinheiro. Meu dinheiro é muito bem investido. Nesse momento de pandemia, Dani, inclusive, eu tentei até comer healthy. Mas depois eu fiquei pensando, olha, se o mundo acabar, se Jesus voltar, se o meteoro vir, é melhor comer o que eu quero. Aí É isso aí. eu tô Vamos comendo. morrer feliz nisso, né? Pelo Exatamente. Se menos. eu morrer, eu morri comendo batata frita, sabe? Aquilo assim. Jair, adoro. Faço análise há mais de 20 anos. Então, a Jair está perguntando se eu gosto de psicologia. Faço análise há mais de 20 anos, Jair. Então, Ô, sou Dani, suspeita para falar. fala pra galera que tá chegando aí um pouquinho sobre o teu trabalho na TV Alerj. Eu sei que a live é sua e você que quer Pois é, eu quero saber sobre você. O trabalho na TV Alerj resume-se a uma coisa muito linda, uma das coisas mais bonitas que já me aconteceu nesses últimos anos, que foi poder criar o programa Educação. Fala sobre É o um quê? programa em que eu tenho a maior liberdade, e eu gosto de falar isso, né? Se eu não tivesse, eu não falaria nada. Que eu tenho a maior liberdade em criar as pautas que eu quero, em levar as pessoas que eu quero, e o objetivo desse programa é exatamente falar de educação de uma forma geral, entendendo que educação a gente tem uma ciência que acompanha a gente, é um processo que acompanha a gente, desde que a gente nasce até quando a gente morre. Por quê? Porque é troca, né? A gente está sempre ensinando e está sempre aprendendo alguma coisa. Então, não é um programa chato, não é um programa assim, vamos refletir dessa forma. A gente reflete de uma forma bastante informal, como a gente está fazendo aqui. Ele é um programa único no mundo e ele não fala de Sério? educação escolar só, ele fala de educação em todos os aspectos. Mas vamos para Eliseu Caetano. Me diz, Eliseu, qual foi o momento mais bad desse episódio até agora para você? E como é que você saiu dele? Por que Cara, eu estou insistindo nisso? Porque o Confinados foi inspirado nisso, em ajudar as pessoas. Dani, pra mim, teve um momento muito ruim. Foi o primeiro. Quando começamos a falar de pandemia, enquanto caiu a ficha, eu sou um imigrante nos Estados Unidos sozinho. Se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar de mim, quem vai cuidar do meu cachorro, da minha casa, etc. Uhum. Depois, Então foi esse o seu momento, o seu pior momento. esse foi o meu pior momento, assim, foi quando caiu essa ficha. Mas teve um dia que foi pior? Quando eu Tiveram digo vários momento, é dias assim. piores. Ah, Durante essa pandemia, eu até cheguei a compartilhar nos meus stories aqui no Instagram alguns pensamentos, porque eu, durante esse período de fevereiro até aqui, né, até junho, eu geralmente sou um cara muito tranquilo emocionalmente, assim, eu prezo pela paz, pelo amor, por ter uma vida layback. E eu tive divertidíssimo. um monte de altos e baixos. Tinha dias que eu tava muito feliz e no dia seguinte eu tava muito, muito, muito triste, né? Quando eu via as notícias na televisão e eram tão desanimadoras, sabe? Só se falavam em mortes, número de mortos e pessoas ficando doentes e os comércios fechando e os comércios falindo e as pessoas ficando sem emprego. Eu, graças a Deus, estou nos Estados Unidos, então eu não tinha medo, por exemplo, de um saque generalizado, alguma coisa do tipo. Mas eu cheguei a me preocupar e me questionar sobre essa possibilidade aí no Brasil. Imagina, minha família aí. Eu fiquei bem preocupado mesmo com isso na pandemia. Depois que eu vi que não ia acontecer, eu consegui relaxar, sabe? Uhum, Nesse sentido. uhum. Tipo, não estamos numa pandemia de saúde, mas não vamos entrar numa guerra civil mundial, onde as pessoas vão ficar enlouquecidas e vão sair roubando tudo. Porque até nisso eu pensei, eu falei, vai acontecer isso. Ai, meu Deus, eu moro num apartamento de primeiro andar, sabe essas coisas? Sim, sim, uma coisa meio É, Walking Dead. meio Walking Dead. Eu passei por vários momentos de sobe e desce. Com relação à tua família, como é que está sendo isso para você? Principalmente sua vozinha, que eu sei que você é apaixonado. Como é que está a tua cabeça em relação a isso? Ela é meu grudinho, né? Assim como o Tiesto. Apesar de estarmos separados aí por um oceano, ela está no Brasil e eu nos Estados Unidos. A gente se fala todos os dias por WhatsApp, por FaceTime. Ela ficou boring, assim, tipo, a minha avó, ela Uhum. tem 82, 83 anos, mas ela é super saudável, faz as coisas dela sozinha, é super independente.
E para ela foi muito difícil ficar em casa. Ela não queria ficar em casa de nenhum. Ela queria sair, queria ver as coisas. Então ela meio que foi trancada por um primo meu na casa dele. Esse meu primo é casado, tem 4 filhos pequenos. Então, é aquela história. Vó, a gente Tadinha, sequestraram a velhinha. sequestraram a velhinha, puseram ela dentro da casa do meu primo Israel. E a história é o seguinte: você tem que ficar aqui me ajudando a cuidar das crianças. Para dar uma. Ela tinha Ótimo. rotina de acordar. Meu filho tem filhos de diferentes idades. Então ele tem um de 11, mas tem um que tem 1 aninho. Então aí chora, um quer comida, outro quer brincar, outro quer correr. Então deu um trabalhinho assim para a velhinha, para ela ficar tranquila. Olha que ideia bacana você está dando, porque assim, quando eu preciso sair, o que eu vejo de idoso na rua, dá vontade de Aí sair tá recolhendo cheio, todo né? mundo e Eu levando fico para vendo. casa, e sem máscara. Uhum. Então, assim, interessante quem está ouvindo a gente, pô, eu tenho idoso. Faz ele se sentir útil, né? Claro, você não vai colocar ele para fazer uma coisa que ele vai se machucar, mas faz ele se sentir útil de alguma forma. Eu acho que é uma ótima dica que você está dando, Lia. A minha família, a gente fez isso com a minha avó. Ela foi para casa desse meu primo e ela passou a ajudar a esposa do meu primo a cuidar dos 4 filhos. 4 meninos, criança, correndo para lá e para cá. Um acorda cedo, o outro dorme de tarde. Sabe aquela coisa de horários diferentes? E isso Sim, sim. entreteu ela por esse período. Maravilha. Minha mãe ficou super Perfeito. bem também, graças a Deus. Minha mãe foi para o apartamento de Cabo Frio e ficou lá quietinha. Minha mãe é do grupo de risco, porque ela foi fumante muitos anos, e então ela tem a doença crônica pulmonar, perdeu uma das pernas, inclusive. Daí ela ficou sem contato, né, com outras pessoas, até por conta disso. E eu fiquei daqui. A gente manteve contato igual temos normalmente por FaceTime, WhatsApp, essas coisas. Eu sempre faço essa pergunta nas lives, porque, claro, cada um tem uma resposta e é um universo interessante. Qual foi a maior bizarrice em termos de comportamento que você viu durante essa pandemia? Assim, na rua, algum entrevistado, enfim. Eu acho que o mais difícil, e daí eu vou taxar como bizarro, foi a questão de os americanos são bem conhecidos por serem frios, né? A gente fala isso, o americano é frio, o americano não abraça, o americano não beija, ele fala o básico, vira as costas e vai embora e tal. E durante esse período de pandemia, Dani, eu pude ver o quanto os americanos são de fato assim nesse sentido, sabe? Era engraçado, porque se a gente chegava nos lugares, os caras falavam assim, fica aí, não vem pra cá. Isso aconteceu comigo, assim, fila do banco, por exemplo, vou sacar dinheiro, não se aproxima de mim. Eu entrando, por exemplo, no mercado, eu cheguei a ver essa cena. Uma senhora parou e brigou com a menina. Não se aproxima de mim! Fica longe de mim! Vai Bem pra... grosseira. Bem grosseira, sabe assim? Eu acho que a pandemia ela também trouxe um ódio por aqui que estava meio que enrustido. Eu acho que esse ódio se mostrou muito claro aí nas últimas manifestações por conta da morte do homem negro, o George Floyd, que foi morto por um policial asfixiado no pescoço. Eu acho que aquelas manifestações todas que aconteceram no mundo inteiro, da Black Lives Matter, demonstram claramente o quanto os americanos também utilizaram esse momento para expor os seus preconceitos, né? Contra os imigrantes, contra os latinos, contra os negros. Você falou uma coisa interessante, porque eu tive visto, mesmo antes do 11 de setembro, durante anos para os Estados Unidos e nunca fui, por questões ideológicas, enfim, sempre priorizei outros caminhos. E aí, como você sabe, uma amiga irmã casou com um americano, foi morar nos Estados Unidos, e daí que eu fui, te visitei, conheci, etc. e tal. E a gente estava na loja da Apple. E não que eu seja uma pessoa que tenha mania de primeiro falar tocando nos outros ou sair esbarrando nos outros, nada disso. Mas uma coisa que ela estava muito preocupada, até porque ela ainda não estava com o green card dela, e ela falava assim, não encosta nas pessoas. Não encosta... Imagina, na loja da Apple você não encostar nas pessoas. Aí eu ficava assim, né? Meio que... É quase impossível, já lotada. Pois é. Então, quando você falou agora, eu fiquei imaginando, eu falei assim, caramba, virou o caos total, né? Todo mundo brigando na rua, porque se os caras já não gostam, que assim, encoste neles, não é esbarrar. Se os caras já não gostam que encoste neles, imagina agora. Agora, em compensa, num outro ponto, aí eu tenho uma pergunta na outra extremidade. Qual foi o milagre, eu vou chamar de milagre, mais bonito, a coisa mais bonita que você viu durante essa pandemia?
Vamos falar assim, no seu trabalho, para focar mais, ser mais fácil de você Eu diria da vida lembrar. pessoal. Vou falar da vida pessoal. Não foi nem no trabalho. Eu acho que foi um amor, carinho recebido. Eu recebia diariamente mensagens, ligações, FaceTimes de pessoas de diferentes lugares do mundo, amigos espalhados, né, mundo afora, preocupados. E aí, você tá bem? Fala comigo. Aquela história dos grupinhos no Zoom. Olha o tio chorando aqui. Sai! Ele tá sentindo o cheiro da minha comida. É por isso. Ai, tá chorando. Eu acho que aquilo foi o grande segredo para muitas pessoas se manterem sãs no período da pandemia. Foi você ter contato com pessoas que te amam e que você ama. Então, eu baixei o aplicativo, como é que é o nome? Não é Zoom, é House Party, onde as pessoas conversavam. Você entra ali, aí os seus amigos vão entrando, e um fala com o outro, e você entra em grupos que você não conhece ninguém, conversa. Eu acho que esse foi um milagre que a tecnologia trouxe pra gente, uma modernização do milagre. Foi você, mesmo isolado, ter contato, né? Se sentir querido, se sentir amado, se sentir protegido, ainda que sozinho dentro de um ambiente ou a quilômetros de distância, daquelas pessoas ali. Então, o meu milagre foi esse, assim, foi eu ter uma rotina antes, por exemplo, do trabalho, da Band, de falar com pessoas. E aí, você tá bem? Tá se cuidando? Tá se protegendo? Como é que tá? Isso foi muito interessante para mim, foi muito importante, eu diria. O que você diria para as pessoas, Li, que estão em casa, não estão tendo essa oportunidade de trabalho como você, né, tiveram que realmente parar, e estão confinadas em casa? O que você diria para essas pessoas? Quais dicas você daria? O que você poderia Muito difícil. deixar de mensagem para elas? Cada um tem uma realidade, né? Eu vi um meme outro dia dizendo o seguinte: estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque muitos falam, estamos juntos, estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Eu não estou no mesmo barco da Gisele Bündchen, por exemplo. Né? Uhum. Eu não estou no mesmo barco da Xuxa, por exemplo. Né? Eles estão bem, são ricos, são milionários, não precisam trabalhar, nunca mais na vida, tá tudo de boas. Eu não, eu quebro. Né? Eu atraso contas, cartões e tudo mais, assim como quem está aí na audiência. Então, eu fico receoso de dar algum tipo de dica, porque não tem. O que eu poderia falar para você é aquilo que eu falo para mim todos os dias de manhã. Batalhe pela sua vida, batalhe pela sua família. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Né? As contas vão bater na sua casa e não vão esperar. E só você pode avaliar se te colocar em risco e sair de casa, e procurar um emprego, ou ir de fato trabalhar, ou não. Se vale a pena ou não, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu avaliei que valeria a pena para mim sim trabalhar. Isso estava em primeiro lugar, como ainda está. Então, eu saí para trabalhar e sairia quantas vezes fosse preciso. Obviamente que tomando todas as precauções e cuidados, né, para me proteger e para proteger o outro, mantendo o distanciamento social, não abraçando, não beijando, usando máscaras, né, para evitar ali respirar o mesmo ar que alguém, ou cuspir, alguma coisa, aquela, né? Mas eu saí para fazer o que eu tinha que fazer. Né? As pessoas. Não, é isso. Pode falar. Minha cabeça é isso. Acho que cada um tem que saber aonde seu calo aperta. Vocês estão num momento diferente da gente, né? Apesar de estar nas mesmas, na mesma época, na mesma circunstância, passando pelo mesmo problema, mas em momentos, em estágios, vamos dizer assim, diferentes. Isso, aqui a gente está Como é que as pessoas estão se comportando aí? As pessoas estão. Eu falei com a Renata Pereira, com a Renatinha, você conhece. Ela mora no Texas. E ela falou, como lá é tudo muito aberto, tem muito ao ar livre, então o pessoal está saindo mais, muitas vezes não usa máscaras. Como é que está sendo aí em Boston? Como é que as pessoas estão reagindo a esse momento especificamente? Tenho a mesma impressão do relato da Renata Pereira, viu? Eu acho que por aqui as pessoas não estão se cuidando. É o mesmo achismo que eu tenho em relação à Flórida. A Flórida foi o primeiro estado norte-americano a reabrir pós-pandemia. Segundo o governador, obviamente, decisões pautadas lá nos números deles, mas nos últimos dias houve um aumento no casos de novos contaminados e até de novas mortes. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento com esses cuidados, redobrar os cuidados.
aqui em Boston, acho que nos Estados Unidos, de uma maneira geral, não está havendo um cuidado, não por parte da população. Ontem abriram lojas de varejo, tipo C&A aí, Renner e tal, que é TJ Maxx, Marshalls, tiveram filas nas portas. E as pessoas entraram loucamente para fazer como? Como é que você está fazendo compra se nem dinheiro você tem, se está desempregado? Fica em casa, fica quietinho. Os lagos, por exemplo, lotados, as praias também. Já tem pessoas dando festas. Eu tenho, com as pessoas que eu conheço, que eu tenho algum tipo de intimidade, eu até falo isso. Eu digo, olha, vai fazer festa, faz só para o povo da sua casa, para sua família. Não chama os amigos, né? Vai pra praia, vai com teu marido, vai com a tua filha. Eu acho que essa onda que o brasileiro entrou de ai, eu não posso ir pra praia. Gente, eu li isso, vários relatos no Facebook. Eu não posso ir pra praia. Pode sim. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, você deve ir à praia, você tem que pegar pelo menos 45 minutos de sol por dia. Obviamente não agarrado passou o gari, você agarra ele, ai que lindo. Não. Fica ali distante das pessoas, mas vai na praia sim, vai correr sim, vai andar de bicicleta, vai caminhar, vai pegar o seu sol. É importante para a manutenção, né, não apenas ali da sua saúde mental, mas da sua saúde física também. Então, assim, eu aqui, depois que essa ficha caiu, falei, opa, eu não vou ficar aqui na minha varanda, porque minha varanda não pega sol. Eu vou pegar sol no jardim do condomínio. Não tem ninguém lá, posso pegar sol lá. Bom senso. Eu abria, por exemplo, as portas do condomínio com os cotovelos, com as pernas, eu empurrava a porta, né, para não pegar em coisas e tal, não passar no olho, não correr nenhum risco. Agora, eu acho também que entrar nessa coisa maluca que o brasileiro entrou de eu tenho que ficar trancado. Eu ouvi relatos, li relatos de pessoas que ficaram trancadas dias dentro de casa. Gente, ficar trancado dentro de casa é o seguinte, é para você não pegar ou não passar. Agora, por exemplo, se você tem ali dentro da sua casa seu filho, seu marido, a sua filha, vocês podem ir ali no lago, fazer uma voltinha junto em família, caminhar de bicicleta, né? O problema aqui, Li, o problema aqui é que o pessoal, em alguns bairros, por exemplo, Madureira, eu fiquei sabendo, isso tudo eu estou falando que fiquei sabendo. Madureira, lá na Baixada, Belfor Roxo, em alguns locais, alguns municípios, alguns bairros, é como se nada tivesse acontecendo. Isso é que né? não pode. Pessoal sem máscara, Isso é que não pode. aglomerado mesmo. Imagina Mercadão de Madureira. Lotado. Pessoal no Mercadão de Madureira. Ontem eu vi uma matéria sobre e vem circulando, né, nas redes sociais, pessoal no ônibus. Aquele ônibus lotado. Isso. Lá, trem da Central do Brasil, entendeu? Então, assim, as coisas são mais complicadas. Fica tudo mais complicado. É esse cuidado que a gente tem que ter. Então, por exemplo, aqui em Massachusetts, o governador, por exemplo, pediu para que as pessoas não utilizassem transporte público, né? Você precisa se deslocar de um lugar para o outro, vai no seu carro, vai andando, vai de bicicleta, não pegue ônibus, não pegue metrô, né? O ar ali está sendo dividido com outras pessoas e alguma daquelas pode estar contaminada. A gente precisa ter esse tipo de consciência, né? O Jair perguntou há um tempinho assim, olha, estão falando que vai ter uma segunda onda. Claro que ele está falando isso por conta dessa abertura gradual e que a galera está se lambuzando, agarrando o gari mesmo, né? Porque tem uma galera que está presa há muito tempo e eu quero agarrar qualquer um. Eu vi inclusive um meme. Eu vi inclusive um meme que eu compartilhei, que era assim, eu tô com tanta saudade de aglomeração, acho que foi do Mariudinho, nosso cinegrafista. Eu tô com tanta saudade de aglomeração que eu vou no aniversário no próximo aniversário do Guanabara, do supermercado Guanabara, que dá aquela pancadaria. O povo cai na mão, né? Incrível! Incrível. E aí o Jair está perguntando, você acha que vai ter essa segunda onda? Se acha como. E aí eu já pergunto, como é que você acha que ela vem? Eu acho não. Baseado aí nas informações dos especialistas em saúde pública aqui dos Estados Unidos, inclusive do Dr. Anthony Fauci, que é o epidemiologista responsável pela equipe do governo federal aqui, vai ter uma segunda onda, sim. Inclusive, dizem que lá na Flórida já começou esse aumento gradual nos números de infectados e também no número de mortos, já aponta ou estaria apontando
para a vinda dessa segunda fase. Porque aqui nos Estados Unidos a gente está no verão, né? Estamos entrando no verão. E quando chegar o inverno, que é daqui a 3 meses, vai ter aí um boom de pessoas que têm problemas, né? De asma e tudo mais. E que já essa segunda onda, né, da pandemia já viria para agora, para o inverno aqui dos Estados Unidos. Isso não é apenas uma previsão catastrófica, não. É uma previsão real, viu? Pelo menos... Até porque me parece que o vírus se comporta melhor no frio do que no calor. Do que no calor. E aqui nós estamos no calor. E tem aquela história também do seguinte, de que nem todos pegaram, né? Nem todos se infectaram. Por exemplo, eu não testei positivo ao coronavírus. Então, eu estou muito mais suscetível a isso, né? É um problema. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Zé Carlos Neri. Zé, obrigado por estar aqui hoje participando da live da Daniela Lobo, que é jornalista da TV Alerj, da Vivo do Rio. O Zé trabalha com Flávio Rico na coluna Canal 1, que era lá do UOL e que agora está no portal R7 da Record. Então, se você está acompanhando a gente, entra lá na coluna do Flávio Rico no R7. O José Carlos Neri trabalha com ele. É um grande amigo, grande colega do jornalismo. Alê Sampaio, que trabalhou comigo na Globo Internacional. Quer dizer, eu que trabalhei com ela. Ela já estava lá, já mandava e desmandava. Está aqui acompanhando o teu live. Beijo, Alê. Beijo, Alê. Obrigado por estar aqui com a gente. Com a Dani, né? Esse live é dela. Eu tô aqui, olha, no meu jantarzinho. Contigo. Você que é o meu convidado. E diante disso, passou pela sua cabeça voltar para o Brasil? Não, pelo contrário. Para ficar perto da família, dos amigos? Você começou falando disso, né? Da sua solidão. Pelo contrário, apesar de me sentir sozinho aqui, desassistido nesse sentido familiar e até de amigos, eu tô há 4 anos em Boston e eu não tenho amigos igual eu tenho no Brasil, sabe? Você fala assim, vem para cá agora que ferrou. Eu não tenho. Aqui em Boston, eu tenho em Nova York, eu tenho na Flórida, eu tenho na Califórnia. Aqui eu só tenho conhecidos. Mas de maneira alguma, nunca me passou na cabeça voltar para o Brasil. Porque eu pensava, se aqui vai ser uma confusão generalizada essa pandemia, que dirá no Brasil? Eu amo meu país, eu sou brasileiro, eu levo a nossa bandeira com muito orgulho. Eu falo inglês com sotaque português, sim. Com sotaque brasileiro, sim. Eu tenho muito... Mas isso que é interessante. Quando eu vejo aqueles brasileiros falando, ai, muchacho, sotaque, eu falo, gente, sou brasileiro, sim. Não tenho a Gente, mas olha só, vamos parar tudo? Para tudo. As pessoas ficam nessa coisa de ter que sotaque. Primeiro que a gente não é nativo. Segundo que eu acho muito mais interessante uma pessoa falar com sotaque. O americano de Boston, ele também tem sotaque. Não, e eu acho muito mais interessante uma pessoa falar com sotaque, quer dizer o quê? Que ela é capaz de aprender línguas do que ela ser confundida com uma nativa. Qual é o grande lance de uma pessoa nativa falar a própria língua? Né? Então, eu acho sotaque um charme. Continue com o seu sotaque. Eu falo inglês com sotaque português e quando as pessoas me perguntam, eu digo, sou brasileiro. Meu sotaque vem de lá. É isso mesmo. Você falou que a gente está no finalzinho, a gente tem uns 20 minutos, porque me derrubaram semana passada, viu? Eu não quero ser derrubada aqui não, porque eu quero encerrar esse papo com você bem gostoso, bem redondinho. Você falou assim, Dani, eu tenho medo porque eu não sei para quem eu vou entregar meu cartão, lá. Você já criou uma rede de proteção, tendo em vista essa coisa da segunda onda da pandemia? O que você fez em relação a isso para se resguardar ali? Então, não fiz. Não fez. Não fiz. Pense nisso, né, meu amigo? Pense nisso, porque assim, você não é pedra, é gente. Não vai acontecer com você, não vai. Mas é legal pensar, você não acha? Acho. Eu particularmente não fiz. Eu tenho aqui alguns conhecidos que, obviamente, poderiam me socorrer numa emergência, né? Mas um problema maior a longo prazo. Eu fiquei internado, vou ficar lá 1 mês, 40 dias, sei lá quantos dias. Aí é um problema, né? E então eu não pensei em maneira nenhuma em voltar para o Brasil, porque na minha cabeça sempre foi muito claro. Se aqui vai ficar difícil, no Brasil vai ficar pior ainda. Eu não venho de família rica aí, como você sabe. Minha família materna é toda de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Minha família é muito simples, é feita por pessoas trabalhadoras, muito honestas. Mas nós não somos ricos. Então eu sempre pensei, poxa, se eu voltar para o Brasil vai ser só para dar trabalho para a família. E eu não quero isso. Aqui eu teria um tratamento médico, por exemplo, muito mais avançado, muito mais qualificado. Aqui
eu teria... Tô rindo que o Bruno tá perguntando. Tem alguém em Mesquita? Tenho família em Mesquita, sim, Bruno. Minha avó, inclusive, Não, mora ele falou lá. algum encanador em Ele tá brincando. Mesquita. Esse aí é o meu câmera. Todos Piada os slides que eu interna. faço e fica fazendo piada. Esse cara é um figura. E daí, eu sempre achei que eu ficaria melhor e mais bem protegido, digamos assim, morando aqui, apesar de não ter família. Eu não daria problema para nenhum parente e também seria melhor assistido em termos de saúde, de hospitais mesmo e tal. No Brasil, imagina, vocês estão chegando na colisão com a pandemia. Não vai ter leito de hospital para todo mundo que ficar doente. Vai ter mais gente doente do que leito em hospital disponível. E aí vai um monte de gente morrer, como está acontecendo. Os números aí estão subindo, assustadores. Sim, O Brasil está em segundo lugar nesse no triste mundo. ranking no mundo, só perdendo para os Estados Unidos, que está descendo, que aqui estamos saindo. Então, a se pensar. Como é que está preparando a sua cabeça? Porque você é do Rio de Janeiro, a gente gosta, né? Cariocas não gostam de dias nublados. E como é que você está se preparando para passar um inverno? Mas, claro, você já passou outros, Uhum. só que dentro dessa realidade de uma possível segunda onda de pandemia. Como é que está a cabeça do Li? Como é que você se alimenta diariamente? Além da questão do trabalho, Uhum. para se fortalecer para esse momento que vem por aí, Li? Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu estou há 6 anos nos Estados Unidos e há 6 anos na costa leste, morando em cidades frias, né? Eu morei 3 anos em Nova York, estou há 3 anos em Boston, caminhando ali para o quarto ano. Eu decidi que esse inverno eu vou passar em Miami. Eu estou decidindo para Hum, Miami e vou ficar baseado lá, pelo menos por esse inverno, para ver como as coisas funcionam. Porque não quero ficar na neve sim. trancado dentro de casa, né? E na neve você tem que precisar sair para limpar lá o seu carro para você conseguir sair de casa, se locomover. Então tem uma emergência, tá nevando. Digamos que eu não tenha saído de casa nos 3, 4, 5 últimos dias. Meu carro tá preso debaixo na neve. Eu tô doente. Como é que eu vou sair? Raspar a neve, pegar pá, sabe pá de obra? Tirar a neve Uhum, para uhum. ir para o hospital. Aí vai ser impossível, né? Então eu conversei com alguns amigos e vou passar uma temporada em Miami. Na verdade, eu já trabalho muito por lá. Eu só vou ficar fazendo a ponte aérea Flórida, Massachusetts, para as minhas gravações aqui. Priscila Silvestre falando que a situação está tensa demais, que ela trabalha no hospital. Priscila, muito obrigada pelo seu trabalho e muito obrigada pelo seu depoimento também. A gente sabe que a coisa tá braba, tá muito ruim, e a ideia dessa live do Confinados é exatamente isso, é a gente poder trocar, a gente poder conversar, a gente poder se ajudar, né? Já que fisicamente a gente tem que estar distante, mas pelo menos a tecnologia que está num momento assim que eu acho que a própria tecnologia está se reciclando, Uhum. porque, por exemplo, tem momentos que você não consegue. Eu marquei essa live para mais tarde porque é 7 horas da noite, impossível, trava tudo. Então, acho que até a própria questão tecnológica está todo mundo se reinventando, estão todas as áreas se reinventando. Adilson Lopes. Oi, Adilson, bem-vindo. Pena que você chegou no finalzinho da live. A live vai ficar no IGTV do Boa História com Daniela Lobo, que é o meu canal no Insta, e depois vai para o canal no YouTube também, viu, Li? Depois eu te marco lá. Bom, por favor. Lizinho, meu amor, recadinho final, porque a gente já está aí na reta de ser derrubado pelo Insta. Quero agradecer a todos vocês pela companhia até aqui. Quero agradecer a você também, Dani, em especial, pelo convite de fazer companhia nessa noite, contando as minhas histórias sobre a pandemia, sobre como é eu estar confinado em Boston, nos Estados Unidos. Agradecer também por vocês me perdoarem por eu estar jantando com vocês. É literalmente uma live super intimista, né? Tá preso dentro Com de certeza, casa, mas isso que é o gostoso. jantando e batendo um papo com vocês. Foi muito bom, como a Dani disse, muito gostoso. Obrigado mais uma vez. Se cuidem, por favor, viu? Se você puder, fique em casa. Se não puder, vá trabalhar, mas se cuida. Cuida de quem você ama, viu? Exatamente. Meu amor, um beijo. Se cuida muito. Qualquer coisa, eu tô por aqui a qualquer momento. Você sabe que eu tenho esse problema aí de trocar dia pela noite. Às vezes eu tô certinha, às vezes eu tô desregrada, não tenho rotina. E para você,
sempre online, viu? Obrigado, meu amor. Beijo, Dani, te gente, fiquem com Deus. amo. Boa noite. Eu também, Danizinha. Tchau. Tchau, tchau. Para você que ficou com a gente até agora, já sabe, a live vai estar no IGTV e depois no meu canal do YouTube. Boa História com Daniela Lobo. Beijo e até a próxima.